Bem, pessoal, então vamos aprender aqui nessa aula um pouco sobre o amortecimento por esterese, né? Como nós aplicamos esse tipo de amortecimento a vibrações aí para sistemas com grau de liberdade, tá? Então nós já vimos o amortecimento viscoso, né? Nós vimos o amortecimento por atrito seco, o amortecimento Coulomb, tá? Na última aula, e agora nós vamos ver o amortecimento por esterese, tá? Então nós já aprendemos um pouco sobre esse tipo de amortecimento, né? E ele está associado aí à deformação do material. Então você tem um material e quando esse material ele é sujeito aí a vibrações, tá? Essas vibrações deformam a estrutura do material e essa deformação ela dissipa energia, tá? Então nós vamos considerar e vamos supor aí que eu tenha um certo material, né? E nesse material você vai exercer um determinado carregamento. E esse carregamento é um carregamento variável, certo? Então nós temos isso, tá? Então esse carregamento variável vai fazer aí com que o material ele sofra deformações, né? E essas deformações fazem com que os planos atômicos, os planos internos da estrutura do material, deslizem ou escorreguem uns sobre os outros. Então, esse deslizamento desses planos faz com que nós tenhamos aí uma dissipação de energia associada, tá? Então, nós chamamos essa dissipação de energia uma dissipação por esterese, né, por deformação do material. Também é chamado aí de amortecimento estrutural, né, desse tipo de problema, tá? Então, aqui nós vamos representar aí, pictoricamente esse tipo de amortecedor por um quadrado aqui com um X aqui, dessa maneira, tá? Então, a esse amortecimento por esterese, nós vamos caracterizá-lo aí, modelá-lo, né? Nós vamos fazer uma modelagem de acordo aí com uma constante de amortecimento que nós vamos chamar de H, tá? Então é dessa maneira que vai ser representado aí nos diagramas, né, esse tipo de amortecimento, o amortecimento estrutural, né? Muitas vezes esse amortecedor ele não é um elemento a mais no teu sistema, tá? Ele é apenas uma parte aí, pode ser esse amortecedor estrutural pode ser uma parte da própria massa, tá? Então ou uma parte da própria mola. Então ele muitas vezes está implícito nos outros elementos, tá? Como eu falei, né, em vibrações nós tratamos tudo por modelagem, tá? Então você muitas vezes vai modelar um sistema complexo, né, por molas, massas, amortecedores. Então, esses elementos, só um minutinho. Então, vejam que nesse amortecimento aí nós vamos modelar o sistema aí por esse símbolo aqui, ok? Mas ele pode aí ser uma parte integrante de um elemento aí mais complicado, tá? Então, nós vamos supor aí que esse elemento de amortecimento, né, esse amortecedor por esterese, ele vai sofrer um carregamento. E esse carregamento é um carregamento cíclico. O que significa isso? Nós vamos aplicar esforços, né, de maneira repetida, né, ciclicamente, né, a uma dada frequência. E nós vamos ver aí que a energia que é perdida aí por esse carregamento, né, por esse amortecimento, ela vai ter que independer da frequência, tá? Então, vamos ver aí, para iniciar aqui, né, nós vamos fazer uma comparação desse problema do amortecimento por esterese com o amortecimento viscoso. Então, nós vamos fazer uma comparação, depois nós vamos concluir algumas coisas, tá? Então, vamos lembrar aqui do amortecimento viscoso, tá? Então, no amortecimento viscoso, né, nós estamos estudando nessa aula o amortecimento por esterese, tá? Mas para fixar algumas coisas associadas ao amortecimento por esterese, nós vamos tentar fazer um paralelo aí, uma associação
com o amortecimento viscoso. Então, o que acontece no amortecimento viscoso? Então, no amortecimento viscoso, nós temos esse sistema, tá? Um amortecedor aí caracterizado por essa constante C de amortecimento. Tá? Se eu aplicar nesse sistema uma deformação aqui, um deslocamento aqui harmônico, x, com uma certa amplitude a uma certa frequência ômega, então o deslocamento x ele vai ser dado por uma amplitude, x maiúsculo, seno de ômega t. Tá? Então, de acordo com esse deslocamento, então, se nós sujeitarmos essa massa a esse deslocamento senoidal, né, como é que a força aplicada pela mola e pelo amortecedor viscoso variam no tempo? Tá? Então, eu sei que a força total dada pela mola mais a força dada pelo amortecedor viscoso, né? Então é dada aí por essa expressão Kx, tá? A força da mola, e Cv, a força do amortecedor. Tá? Então essa seria a força aplicada aí sobre a massa m. Tá? E essa força ela vai depender aí da posição, né, da deformação da mola e da velocidade aí que a massa apresenta. Quanto maior a deformação da mola, maior a força que ela aplica. Quanto maior a velocidade associada a essa massa, maior a força aplicada pelo amortecedor viscoso. Tá? Então, nós já sabemos que se eu tenho um deslocamento dado por isso, tá? A partir do deslocamento você pode calcular a velocidade. Então, inserindo nessa expressão, nós temos aí que a força aplicada tanto pela mola quanto pelo amortecedor, quando essa massa oscila dessa maneira, tá? Então nós vamos ter que a força vai depender do tempo por essa expressão. X maiúsculo seno de ômega t mais C ômega x maiúsculo cosseno de ômega t. Tá? E esse cosseno, tá? Nós podemos escrever em termos de um seno. Né? Basta nós lembrarmos aí da relação trigonométrica, né? Que cosseno de θ é igual a cosseno ao quadrado do ângulo é 1 menos seno ao quadrado. Tá? E para isolar o cosseno, você tem que tirar a raiz. Então, raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de θ. Sempre que você escreve uma raiz quadrada, você pode colocar na frente aqui o sinal mais e menos. Né? Porque, por exemplo, raiz quadrada de 4. Né? Então, é mais 2 ou menos 2. Porque se você multiplicar mais 2 vezes mais 2, dá 4. Se você multiplicar menos 2 vezes menos 2, também dá 4. Então, no caso aqui, quando você extrai a raiz, você tem que considerar os dois sinais. Em geral, nós consideramos um só. Tá? Em geral, só o positivo. Mas, estritamente, você tem que usar os dois sinais. Tá? Até na internet, aí, se vocês procurarem memes de matemática, vocês vão ver que o sinal menos ele é desprezado, ele é ignorado, né? Nos problemas. Mas aqui nós temos que considerar os dois sinais. Então, quando eu substituir esse cosseno aqui por esse fator, vejo que vai aparecer esse seno aqui, que é similar a esse seno. Eu vou poder simplificar essa expressão. Então, substituindo aqui o cosseno de ômega t por esse fator, né, raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado, então nós vamos ter essa expressão. Tá? Então, o cosseno de ômega t foi substituído por essa raiz. Tá? E aqui nós vamos introduzir agora o sinal mais ou menos, tá? De acordo aí com a raiz quadrada. Então, eu vejo que x seno de ômega t é o próprio deslocamento em função do tempo. Tá? E aqui nós podemos, desse lado da expressão, nós podemos absorver essa amplitude x maiúsculo, nós podemos absorver dentro da raiz. Só que essa amplitude, para ela entrar dentro da raiz, eu tenho que elevar ao quadrado. Tá? Então, eu vou colocar ao quadrado, ele vai multiplicar esse 1 e esse seno ao quadrado. Então, absorvendo o x dentro da raiz, nós temos isso. Tá? Mas esse fator aqui, x ao quadrado, seno ao quadrado de ômega t, é justamente esse termo ao quadrado. Então, isso aqui é x e isso aqui é x ao quadrado. Então, nós podemos escrever que a força, agora em função de x e não do tempo,
Aqui a força estava em função do tempo. E aqui a força está em função do deslocamento, x. Tá? Então vejo que aqui aparece x ao quadrado e aqui x, kx, mais ou menos c ômega raiz quadrada, né, de x ao quadrado menos x ao quadrado maiúsculo menos x ao quadrado, ok? Então nós temos essa expressão, tá? E agora nós podemos fazer o gráfico dessa expressão, certo? Então, fazendo o gráfico dessa equação, né, nós vemos aí o que acontece no amortecimento viscoso, tá? Então, no amortecimento viscoso, nós temos aquela fórmula, né, aquele f em função de x, se você plotar, né, nós vamos ter aí esse gráfico, tá? Vejam que naquela equação eu tenho um termo, né? Então a força F, o que era a força F? Kx, tá? Mais ou menos c ômega raiz quadrada de x ao quadrado, amplitude ao quadrado menos x ao quadrado. O x maiúsculo é a amplitude, tá? Então a equação da força, né? A equação para o amortecimento, a força aplicada pela mola e pelo amortecedor viscoso, quando a massa tem um deslocamento aí senoidal, vai ser dado aí por um fator Kx, que é a parte da mola, né? É a força da mola, mais a força do amortecedor. Tá? E vejam que a força do amortecedor depende da velocidade. Então, você vai ter uma parte que vai ser positiva, então Kx mais essa raiz, mais esse CW vezes a raiz, e aqui o ponto de baixo seria Kx menos essa raiz. Então, esse fator menos esse fator me daria o ponto de baixo. Então, por isso que eu tenho aqui, nesse gráfico, eu tenho um ponto em cima e um ponto embaixo. Um ponto em cima e um ponto embaixo. Porque o ponto de cima eu faço o cálculo lá com o sinal mais. E o ponto de baixo com o sinal menos. Tá? E dessa maneira, nós vamos ter aí que esse gráfico ele vai ter os extremos aqui em menos x e mais x, porque justamente a massa ela vai sofrer um deslocamento senoidal, e de acordo com esse deslocamento senoidal da massa, ela sofre uma força dada aí pelo amortecedor e pela mola, amortecedor viscoso. Tá? Então esse amortecedor viscoso faz com que a massa tem uma dissipação de energia associada. Tá? Então, aqui esses pontos, né, eles são dados aí quando o x é nulo. Quando o x é nulo, se eu tomar esse fator aqui zero, veja que Kx, veja que essa linha aqui, essa linha é dada pela lei de Hooke, né? F igual a Kx. Tá? Então é um comportamento linear aqui. Tá? Essa é a linha definida aí pela força da mola. Tá? Então a força da mola vai atuar ao longo dessa linha. E aí o amortecedor vai fazer com que você tenha uma força aí que vai seguir esse caminho aqui. Conforme a oscilação ocorre, a força aplicada sobre a massa vai seguir esse ciclo aqui. Tá? Então isso aqui é um ciclo. Conforme a oscilação ocorre, você vai caminhando ao longo dessa trajetória, desse ciclo. Tá? E a energia ela vai sendo perdida aí. Existe uma perda de energia, uma energia dissipada aí a cada ciclo. O que é um ciclo? O ciclo é uma volta completa. Eu começo aqui, por exemplo, ou melhor, vamos começar, por exemplo, sei lá, você pode começar onde quiser. Vamos começar aqui, né, nessa deformação máxima, e aí eu venho para cá e venho para cá. Isso é um ciclo. Né? Então, um ciclo completo, eu vou da máxima amplitude, a amplitude positiva, amplitude negativa e amplitude positiva outra vez. Tá? Isso é um ciclo completo. Como é que ficaria esse ciclo completo nesse gráfico? Você viria aqui, faria uma volta completa. Então, numa volta completa, nós vamos ter uma energia dissipada. Tá? Então, esse ponto e esse ponto aqui, eles são dados quando x igual a zero, ou seja, esse fator aqui, vejo que quando eu tirar a raiz quadrada de mais raiz de x ao quadrado e menos raiz de x ao quadrado, então você tem aqui esses dois valores possíveis quando x minúsculo é igual a zero. Tá?
Então a energia dissipada aí nesse ciclo de amortecimento, tá? Amortecimento viscoso, ela vai ser dada aí por essa área, porque para calcular a energia, né, o trabalho aí exercido aí para você, o trabalho exercido aí pelo amortecimento, né, é dado aí por essa expressão, integral da força pela distância. Né? Então isso me dá o trabalho ou a energia perdida aí, vai ser essa integral de linha ao longo dessa trajetória. Tá? Então, fazendo essa integral, né, nós já sabemos que a força é dada aí por essa expressão, tá? Então kx mais ou menos c ômega raiz quadrada desse fator, né, integrado aí no deslocamento dx. Quando você faz um pequeno deslocamento, né, quando eu faço um pequeno deslocamento, tá, e multiplico esse deslocamento pela força, você tem aqui uma área, né, vamos pensar numa área, num pedacinho dessa superfície, tá? E de acordo com isso, você vai calculando e você tem aí a área dessa superfície aí, a área interna a esse laço. Veja que aqui eu tenho um laço de amortecimento, um laço cíclico de amortecimento. Tá? Cada vez, a cada oscilação sujeita aí ao amortecimento viscoso, você perde essa quantidade de energia, essa área, tá? A energia perdida a cada ciclo. Tá? Então, a cada ciclo nós vamos perder essa energia. Então, fazendo essa integral aqui, veja que aqui vai de 0 até o período. Né? Isso aqui é o período T, o período de um ciclo. Tá? Então, para um ciclo, então, abrindo essa expressão, veja que x, que é o deslocamento, que é o deslocamento senoidal. Então, substituindo aqui, você tem essa expressão. E dx seria o diferencial lá do seno de ômega t. Né? Então, a derivada, o diferencial de seno de ômega t dá cosseno de ômega t vezes ômega, vezes amplitude. Então, nós temos essa integral. Quando você faz essa integral, vai ficar seno vezes cosseno e cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Então, nós vamos ter duas integrais. Tá? Aqui fica um pouco grande, né? Então, eu tenho esse fator vezes esse. Né? Então, seno vezes cosseno, tá? Dá essa primeira integral. E a segunda integral aí, cosseno ao quadrado, né? Vezes esse fator que está na frente. Né? C ômega ao quadrado, x ao quadrado. Tá? Quando você resolve essas integrais, tá? Então essa primeira integral aqui, você chama esse seno de ômega t de u e o cosseno de ômega t, né, de du, né? Na verdade du sobre ômega. Tá? Então, resolvendo essa integral, você tem u ao quadrado sobre 2, né, se eu chamar o seno de ômega t de u. E essa integral você faz, aí, nós substituímos aí o cosseno ao quadrado por meio menos meio do cosseno de 2 ômega t. Então, substituindo o cosseno ao quadrado de θ é meio menos meio de cosseno de 2θ. Se eu fizer essa substituição e integrar, nós vamos ter essa expressão. Tá? Então, a primeira integral aqui dá seno ao quadrado sobre 2. Né? Aqui tem um fator ômega, né? Que vem do diferencial aqui. E essa integral, né? Então a integral de meio menos meio cosseno de 2 ômega t, quando você integra o meio dá esse fator, quando você integra o cosseno de 2 ômega t, dá seno de 2 ômega t, mas aí tem um fator a mais aqui, um 2. Tá? Então fica isso, nesses limites de integração. Tá? Essa integral ela vai zerar, porque o seno de ômega t vai zerar nesse limite superior e no limite inferior. Esse seno vai zerar e esse seno aqui também vai zerar, tá? Nesses dois limites. O único termo que sobrevive, tá? Vai ser esse termo no limite superior, porque no limite inferior ele é zero. Tá? Então, só vai sobrar esse termo no limite superior. Então, vou substituir aqui 2π sobre ômega sobre 2. Esse 2 cancela esse 2, vai ficar π sobre ômega, mas esse ômega cancela com um desses ômegas. Então, nós vamos ter que a perda de energia por ciclo no amortecimento viscoso é dada aí por π ômega c vezes amplitude ao quadrado. Tá? Então, essa é a energia perdida em cada ciclo de movimento, né, movimento harmônico, tá? Quando nós temos o amortecimento viscoso, né, caracterizado aí pela constante c. Então, a perda de energia no amortecimento viscoso depende da amplitude
ao quadrado, a amplitude de oscilação ao quadrado, da constante de amortecimento viscoso e da frequência ômega. Tá? Então, quanto maior a frequência, tá? Quanto mais rápida a oscilação no amortecimento viscoso, mais energia você perde. Quanto maior a amplitude de oscilação, mais energia você perde. É uma dependência quadrática. Tá? E quanto maior a constante de amortecimento, também mais energia você perde. Tá? Então, isso para o amortecimento viscoso. Tá? Agora vamos voltar aí para o nosso problema original, né, o problema dessa aula, que é o amortecimento por esterese, o amortecimento estrutural. Tá? Então, nesse amortecimento estrutural, nós temos semelhanças e diferenças. Tá? Então, no amortecimento estrutural, nós vamos ter aí então, agora esse problema aqui, né? Então, amortecimento por esterese. E, nesse caso, tá? A curva que nós vamos ter de força aplicada pela deformação é a curva aqui, o ciclo de esterese. Né? O ciclo de esterese para tensão-deformação aí, vai ser associada a essa curva de tensão-deformação do material associado aí a essa deformação. Tá? Então veja que a curva não é mais uma espécie de elipse inclinada aqui. Tá? É uma curva aqui deformada, existe uma deformação. Tá? Na verdade, quando o amortecimento é fraco, né, o amortecimento por esterese é fraco, essa figura vai se assemelhando mais com a figura anterior. Tá? Então vejo que o ciclo de esterese da curva tensão-deformação, tá, para esse sistema é similar ao ciclo de dissipação, né, que nós vimos anteriormente aí para o amortecimento viscoso. Então são gráficos similares. Existe uma diferença aqui na forma, né? É um pouquinho diferente. Vocês podem perceber que tem essa ponta aqui, tem essas extremidades, é um pouco deformada essa figura. Tá? Então, nesse problema aqui também, a área associada a esse ciclo de esterese, a esse ciclo de deformação, tá? Essa área também nos dá energia dissipada em cada ciclo. Então, eu tenho um material, né? Então aqui é um problema diferente. Eu tenho um material, eu vou sujeitar esse material a esforços aí, a um certo esforço repetitivo, um esforço harmônico, tá? Que vai aí com seno de ômega t. E ele vai ser dado aí, então esse esforço repetitivo sobre esse material, né? Ele vai ser dado aí numa certa amplitude, tá? E numa certa frequência. Então, nós vamos produzir aqui um carregamento cíclico. Eu vou sujeitar o material a uma deformação cíclica. Né? Imagine aí que você pega um pedaço de borracha e você aperta aí, senoidalmente esse pedaço de borracha entre as mãos. Né? E cada vez que você aperta, você tem aí a deformação do material, a força que você aplica e a deformação do material. Então, você vai fazendo esse gráfico, você vai produzindo esse gráfico. E a energia que você perde em cada ciclo é essa área aí, é dado por essa área. Nós já vimos isso nas aulas anteriores aí, desse ciclo de esterese. Tá? Então, nós vamos aplicar ao material, né, a esse amortecedor estrutural, um carregamento aí cíclico, e dessa maneira nós vamos ter uma energia dissipada. E a energia dissipada é dada pela área desse ciclo. Mas o que se verificou nos experimentos, tá, é que, apesar, né, do amortecimento por esterese, ele também é proporcional ao quadrado da amplitude, ou seja, essa energia de dissipação, ela também cresce com o quadrado da amplitude, assim como ocorreu ali no amortecimento viscoso. Tá? Entretanto, aí, essa energia perdida, tá? Ela não depende da frequência. Tá? Então, nós vimos ali que no amortecimento viscoso, tá? A perda de energia era π c ômega x ao quadrado. Tá? E naquele caso, tá? A perda de energia era proporcional à frequência e proporcional ao quadrado da amplitude. Para o amortecimento por esterese,
a perda de energia também é proporcional ao quadrado da amplitude, mas não depende da frequência, não cresce linearmente com a frequência como o amortecimento viscoso. Tá? Então essa é a diferença principal entre o amortecimento viscoso e o amortecimento por esterese. Existe uma independência na energia perdida em relação à frequência. Então, comparando os dois casos aí, então fazendo essa similaridade entre esses dois casos, então o amortecimento viscoso, né, o amortecedor aqui desse tipo, ele vai ter esse gráfico, tá? esse plot, né? Tensão, aqui, desculpe, a força pelo deslocamento, vai me dar esse gráfico, conforme nós vimos. Tá? E no amortecimento por esterese, né, esse sistema, nós vamos ter esse gráfico, né, o ciclo de esterese para o material aí, sofrendo sob uma tensão, ele sofre uma deformação aí, uma tensão cíclica, né? Você vai ter aí esse gráfico, ok? Então a perda de energia aqui nesse sistema, nós vimos ali, nós calculamos aquela integral, é dada aí a cada ciclo de movimento, a energia perdida é dada aí por π ômega c vezes amplitude ao quadrado. Então a energia perdida cresce com a amplitude ao quadrado e cresce com a frequência, é linear na frequência. Tá? Então isso para o amortecimento viscoso. Tá? Então, se no amortecimento por esterese eu não tenho essa dependência na frequência, o que nós vamos fazer? Né? Então, nós vamos definir aí uma perda de energia que não aparece, aqui não aparece a frequência. Tá? Não, nós não temos a frequência. Veja que a perda de energia ela é proporcional à amplitude ao quadrado, mas não depende da frequência. E vai depender aqui de uma constante de amortecimento, que nós vamos chamar de constante de amortecimento por esterese, H. Tá? E para que esse H, né, para que eu tenha essa mesma associação, tá? E eu consiga aí eliminar essa dependência na frequência, qual a relação entre a constante de amortecimento por esterese e a constante de amortecimento viscoso? Qual é essa relação? Eu teria que ter uma constante de amortecimento viscoso aí equivalente nesse sistema. Então, essa constante de amortecimento viscoso equivalente a esse sistema seria uma constante que teria aqui um fator ômega. Veja que se eu substituir esse H sobre ômega aqui, no lugar da constante de amortecimento viscoso, veja que o H no denominador vai cortar aqui, vai cancelar o H, o ômega no numerador. Esses ômegas eles cancelam. De tal maneira que a perda de energia ela não depende mais da frequência. Tá? Então, nós vamos definir o amortecimento por esterese por uma constante de amortecimento H. Tá? E esse H se relaciona com o amortecimento viscoso, tá? Dada essa equação. Tá? Então, nós podemos escrever uma constante de amortecimento aí viscosa equivalente àquela de esterese por meio dessa equação, tá? Ok? Não sei se vocês entenderam, é um pouco confuso, né? Ok. Bem, e a partir disso, então, nós vamos caracterizar aí o amortecimento por esterese por meio aí dessa constante de amortecimento H, tá? E vejam que nós podemos, né? Como é que eu consigo introduzir o amortecimento aí nesse modelo de vibracional, tá? Com 1 grau de liberdade. Nós poderíamos juntar essa mola, tá? Esse elemento elástico, com esse elemento de amortecimento, o amortecimento estrutural. Tá? Em vários sistemas físicos aí, você pode, é muito comum você caracterizar a parte dissipativa, né, de um certo sistema físico, você pode introduzir essa parte dissipativa por meio de um termo imaginário nas suas grandezas. Tá? Então, isso é muito comum, né, nos problemas físicos. Você vê em problemas elétricos, você tem isso em problemas, por exemplo, de física nuclear. Né? Então, você pode
simular, né? Você pode simular o efeito dissipativo introduzindo uma parte imaginária em uma determinada grandeza. Então aqui nós vamos juntar a constante elástica com a constante de amortecimento por esterese, nós vamos juntar esses dois fatores e numa grandeza só, uma grandeza que vai ser complexa, vai ter uma parte real, que vai ser dada pela mola, e a parte imaginária, que vai ser a parte dissipativa, que estará relacionada aí à constante de amortecimento por esterese. Tá? Então essa grandeza ela vai se chamar rigidez complexa, então vai englobar esses dois termos. Então como é que nós vemos isso? Então nós vamos supor aí um deslocamento aí, harmônico, só que agora nós vamos escrever para que apareça, para que fique evidente essa grandeza complexa, né? Nós escrevemos, em vez de escrever x seno de ômega t, agora nós vamos escrever o deslocamento como uma expressão aqui complexa. Então, a solução complexa aí do oscilador harmônico, né? Então, x e aí ômega t. Tá? Então, supondo esse deslocamento complexo agora, nós podemos calcular qual a força, né? Qual a força aplicada aí de acordo com isso, né? E nós vamos pensar aí para o problema aí do amortecimento por esterese, nós vamos tentar tratá-lo da mesma maneira como foi feito lá para o amortecimento viscoso, introduzindo uma constante de amortecimento, uma constante efetiva aqui, equivalente, tá? Que essa constante de amortecimento equivalente, tá? Uma constante de amortecimento viscosa equivalente ao amortecimento por esterese, essa constante ela tem que ser aí inversamente proporcional à frequência, para que no geral você apresente aí uma independência na frequência, na perda de energia, né? Então esse C ele tem que depender aí com o inverso da frequência, 1 sobre ômega. Então aqui tem, dentro dessa constante de amortecimento aqui equivalente, você teria aqui uma constante, um fator 1 sobre ômega. De tal maneira que quando você calcula a perda de energia por ciclo, essa perda de energia fica independente da frequência, como deve ser o amortecimento por esterese aí verificado no laboratório. Tá? Então, introduzindo esse deslocamento complexo nessa expressão, então veja que aqui aparece o próprio x e aqui a derivada do x em relação ao tempo, a velocidade. Então, substituindo, nós vamos ter esse fator. Vejo que aqui eu tenho x e aí ômega t e aqui também x e aí ômega t. Eu posso colocar esse fator em evidência e nós temos isso, que a força é igual a esse termo vezes esse deslocamento complexo, né? X de t aqui, um número complexo. Então, esse termo aqui, na verdade, você pode pensar, né, essa expressão aqui você pode associar com a lei de Hooke. Tá? F igual a kx, só que agora o seu x é um número complexo. E o seu k, a nova constante k, é também um número complexo. Tá? A sua constante, ou rigidez, né, complexa, tá? Vai ter uma parte aqui, uma parte imaginária, e essa parte imaginária ela introduz uma dissipação. Então, essa equação aqui seria uma mola, né, uma lei de Hooke, que dissipa energia, tá? Que come a sua energia. Tá? Isso aqui seria uma mola mais próxima da real, porque uma mola que segue a lei de Hooke é uma mola que não existe. A lei de Hooke é uma lei constitutiva, né, na física. Nenhuma mola real segue a lei de Hooke estritamente. Ela sempre tem uma dissipação de energia aí implícita. Tá? Então nós podemos escrever, infiltrar essa dissipação de energia aí por uma parte complexa. Reescrever a constante elástica como uma constante elástica complexa, uma rigidez complexa. De tal maneira aí que a sua rigidez complexa ela tem uma parte real, que é essencialmente aí a parte elástica, tá? E nós temos aí uma parte imaginária, ômega c, que é dada aí pelo termo aí de amortecimento. Tá?
Então, agora nós lembramos aí que essa constante C se relaciona com a constante H, né? Então, vejo que o C é H sobre ômega, né? Ou seja, H é igual a ômega C, então eu posso substituir aqui a constante de amortecimento por esterese. Então, vejam que a força aí aplicada pela mola e por esse amortecedor estrutural sobre a massa, quando ela executa um movimento harmônico, tá? X e aí ômega t, né? Quando essa massa executa esse movimento harmônico, um movimento repetitivo, um movimento cíclico, ela sofre uma força, a força da mola e a força do amortecedor estrutural. Essas duas forças, né, me dão aí uma força total, né, que na verdade durante essa oscilação faz com que a massa vá perdendo energia. Cada ciclo de movimento você perde energia. Tá? Se você não injeta energia mais no sistema, tá, a energia ela vai acabar zerando. Tá? Então, aqui nós estamos imaginando que você continuamente está fazendo esse movimento aí por um agente externo. Eu não estou considerando aqui esse agente externo. Tá? Nós estamos ignorando. Nas próximas aulas nós vamos ver as oscilações forçadas, onde a energia ela vai ser continuamente injetada no sistema aí por uma força externa, uma força aí de caráter, pode ser harmônico ou não. Tá? Então vejo que aqui nós vamos definir uma constante, tá? uma constante elástica complexa ou rigidez complexa, que tem uma parte real e uma parte imaginária. Então, essa rigidez complexa é dada por esse fator. Tá? Vejo que eu posso colocar essa constante elástica em evidência e escrever dessa maneira. Tá? Então, se eu multiplicar o K aqui, fica K mesmo, e multiplicar H sobre K, por esse K você tem H. Então, volta na mesma coisa. Tá? Então, H sobre K, tá? Nós vamos chamar aí de um outro fator, aí, um fator que vai expressar o amortecimento por esterese. Tá? Na verdade, é uma constante, aí, uma certa medida adimensional de amortecimento. Tá? Da mesma maneira que nós tínhamos anteriormente aí, o fator de amortecimento zeta, a constante de amortecimento crítica, aqui nós vamos caracterizar o amortecimento por esterese por essa razão, H sobre K, que nós chamamos aí de um fator beta. Tá? Então, beta seria aí um parâmetro de amortecimento aí, adimensional para o amortecimento por esterese. Tá? Que me dá aí qual a relação entre a elasticidade do sistema e o elemento de dissipação do sistema. No caso aqui, a dissipação estrutural do sistema em relação aí à deformação, à elasticidade do sistema. Tá? Então, nós temos essa grandeza aí, a rigidez complexa. Ok? Então, nós podemos aqui, né, dada essa rigidez complexa, nós podemos considerar aí materiais que tenham esse tipo de propriedade. Então, existem muitos materiais que você pode modelar o comportamento vibracional por meio aí da consideração aí de uma parte complexa aí, que estaria associada à dissipação desse meio aí por deformação. Tá? Então, nós vimos aí que nós vamos introduzir então uma rigidez complexa, né? De modo aí que você tenha, além da componente elástica, componente real elástica, que exprime apenas a elasticidade do material. O que significa elasticidade? Você aplica uma força, essa força causa uma deformação, e se você retira a força, a deformação você tem o retorno aí para a situação original, né? Para a condição sem deformação. Né? Agora, nós temos também uma parte imaginária, né? E essa parte imaginária ela está associada aí à dissipação de energia. Tá? Então, vejo que quando você elevar esse I ao quadrado vai me dar um sinal negativo. E esse sinal negativo, em termos energéticos, vai fornecer aí
um termo aí de dissipação, tá? E na literatura, tá, não se usa muito essa letra beta, né? Como eu falei para vocês, né? Essa letra beta ela não é muito usada, né? Então na literatura você vai ver outra letra, outro símbolo aí para essa parte complexa para essa parte imaginária da rigidez complexa, tá? E nós vamos chamar isso de fator de perda. Beta é o fator de perda, ou o que é a mesma coisa que eta. Tá? Então, nos livros, muitas vezes, você vê ali o fator de perda beta escrito como eta. Tá? E a letra, o I, a unidade imaginária, que é a raiz de -1, também você pode escrever em alguns livros aí de engenharia, você vê como J. Né? O pessoal da engenharia elétrica, por exemplo, gosta mais de J, por exemplo. Tá? Então, a unidade imaginária, aqui é a mesma coisa que o I, e o eta é a mesma coisa que o beta, né? Só outra anotação. E muitas vezes, tá, os materiais eles são caracterizados de acordo aí com o comportamento dessas propriedades. A propriedade elástica e a propriedade dissipativa. Tá? E você vai como é que você determina essa propriedade para o material? Você vai exercer esforços sobre o material. Então, se você tem uma certa amostra de um material e você exerce esforços sobre essa amostra, esforços repetitivos, você tem aí você tem aí dados, medidas de como esse material vai se comportar sobre uma determinada situação. Em geral, nos ensaios de laboratório, o que se faz é submeter o material a esforços periódicos, esforços harmônicos, que variam aí com seno ou cosseno. Tá? Então, se você submete um determinado material a esforços harmônicos repetitivos, você vai forçar oscilações desse material. Tá? Então, nós não vimos ainda oscilações forçadas. Tá? Eu vou explicar oscilações forçadas a partir da próxima semana. Né? E nessas oscilações forçadas, você vai aplicar uma força externa que varia temporalmente aí, de acordo com uma certa regra. No caso aqui, desses tipos de ensaios de materiais, você vai aplicar forças externas que variam aí são esforços harmônicos, tá? E de acordo com isso você vai perceber que essas constantes, na verdade, não são constantes, tá? Elas variam com a frequência que você aplica. Então, aqui eu até poderia ter colocado entre aspas, aqui não é exatamente constante. Isso aí pode variar com a frequência a qual você sujeita aí o material. Tá? Então, para uma determinada frequência de excitação, o corpo ele pode dissipar mais ou menos energia. Então, você tem uma certa curva. Né? E pode ser que numa determinada frequência você tenha um fator de perda maior, tá? Ou uma constante elástica maior. Então, você tem efeitos de ressonância também aí associados. Tá? Aqui nós não vamos explorar isso, mas só para vocês saberem aí que nessa rigidez complexa, tá? Os parâmetros aqui eles podem depender da frequência também, podem depender da temperatura também. Então, em relação, você pode ter aí dependência em outras variáveis. Tá? Então, vamos exemplificar aqui como é que nós temos os fatores de perda, uma pequena tabela aqui de fatores de perda. Então, por exemplo, o alumínio, né, tem esse fator de perda, e veja que esse fator eta é um parâmetro adimensional. Tá? Então, nós temos aí por alumínio, tá? Ele vai variar aqui de 0,0002, né, até 2 milésimos aqui. Né? Então, o que acontece com o alumínio? O alumínio ele é mais rígido, é um material mais rígido e ele não tem tanta elasticidade assim. Né? Para você deformar o alumínio aí por um certo comprimento, você precisa aplicar muita carga. Né? E a energia que você dissipa no alumínio não é muito grande. Então veja que aqui, né, você tem uma energia que é dissipada aí por deformação no alumínio
ela vai ser caracterizada por esse fator. Então, é um fator pequeno aqui, tá? Então, o alumínio não seria aí um bom material aí para você, pode ser usado, mas não seria uma opção, né? O ideal é você utilizar um material que tenha essa constante, esse fator de perda eta, né, ou beta, né, um valor maior aqui. Então, por exemplo, o vidro, né, o vidro também é um material aí rígido, tá? Rígido e quebradiço, né? E ele também dissipa energia por deformação, tá? O vidro também deforma aí até certo ponto, sem rachar, né? Ele pode absorver energia, né? Se você aplica continuamente, veja que se você tem uma janela, você tem uma placa de vidro numa janela grande, tá? E você aplica esforços contínuos nessa janela, veja que essa deformação dissipa energia. Tá? Então, será que você poderia utilizar, né? Agora só uma suposição, será que você poderia utilizar uma janela de vidro, por exemplo, para absorver ondas sonoras, por exemplo? Onda sonora é uma vibração mecânica, vibração mecânica do ar. Quando o som bate numa janela, tá? Esse som vai fazer com que o material, né? A placa de vidro da janela, vibre. Tá? E essa vibração, né, se ela for excessiva, o vidro quebra. Né? Mas se ela não for excessiva, né, o que vai acontecer é que você tem uma certa energia perdida por deformação. Em lugares, por exemplo, né, vamos supor aí, isso acontece na minha casa, né? Aqui o chão treme muito, né? E quando passa caminhão, as janelas racham, né? Porque você tem uma certa energia aí que tem que ser dissipada. Então, se o sistema não dissipa energia suficiente, isso pode causar ruptura, fratura do material aí, por esses esforços repetitivos. Tá? Então, o vidro ele é bastante rígido, tá? Mas não dissipa muita energia ainda, né? Porque se ele deformar muito, ele quebra, né? E você não tem mais o corpo que você usava, né? Então, o aço, né? O aço já é um pouco mais efetivo aí como material aí de dissipação por esterese, tá? Porque ele é um material rígido, tá? Ele tem uma certa rigidez, tá? Assim como o alumínio, né? Só que ele dissipa mais energia pela sua constituição. Na verdade, essa dissipação, o fator de perda, ele vai depender da constituição do material, né? Se esse material ele é uma liga, se não é uma liga, se ele tem interstícios, se ele tem inclusões, né? Então, tudo isso vai influenciar no fator de perda, como é a estrutura atômica, a estrutura molecular desse material. Tá? Então, modificando, né, se você tem um material, né, e você consegue modificar a estrutura molecular dele, né, fazer um material, modificar geometricamente a estrutura molecular de um determinado material, talvez você consiga produzir um material aí que tem um fator de perda muito alto, né, e ele seja efetivo para determinadas aplicações. Então esse é um campo de pesquisa aí muito extenso, né, que muita gente pode apostar aí e ter frutos aí no futuro. Tá? Então o aço, né, um material comum, ele tem inclusões, né? Vocês sabem aí que dentro na estrutura do aço você tem aí ele é uma liga, né? Então uma certa liga. Tá? Nós temos a madeira, também não é muito utilizado aí em termos de vibrações, tá? Mas ela também absorve energia. Né? Se você tem uma estrutura feita de madeira e essa estrutura ela é chacoalhada, vamos dizer assim, né? ela vai absorver parte dessa energia vibracional. Tá? A deformação na madeira faz isso. Né? Então, para você perceber essa propriedade, basta você pegar uma tira de madeira e tentar movimentar ela, né? Pega uma vara aí de madeira e você tenta fazer ela deformar repetidas vezes aí,
Você vai ver que pela sensação, você vai perceber que esse movimento aí vai ter uma certa dissipação. Tá? Então, a madeira também dissipa energia aí por deformação, tá? Por esterese. O concreto também, no caso do concreto, né, ele é importante aí para estruturas arquitetônicas, né? Então, pontes, prédios, estruturas de grande porte, tá? Que são construídas com concreto, né? Com aço, né? Muitas vezes nós temos os dois juntos, né? Então, às vezes você tem a composição, né? E aí você vai ter um fator de perda dessa composição dos dois materiais. Tá? Então, o concreto aí, ele vai absorver uma parte da energia, ele deforma, né? Ele tem uma certa deformação, e essa deformação ela dissipa energia aí por esterese. Tá? Então, não é uma energia tão baixa, veja que é maior do que o aço. Né? Mas o problema do concreto é que ele não pode deformar muito, porque você tem aqui um material que ele é quebradiço. Né? Então, você utiliza aí outros meios para tornar o concreto comum mais resistente às deformações. Então, por exemplo, você pode colocar barras de aço dentro do concreto para reforçar, fazer o concreto protendido, etc. Então, tem várias técnicas aí. Vocês não são da área da engenharia civil, né? Mas vocês podem considerar aí esses detalhes aí. Então, em construção civil, né, pontes, etc. Até vocês podem perceber que aqui atrás eu coloquei uma ponte, né? Então, nesses tipos de construção, você pode utilizar aí amortecedores que usam a perda energética, a dissipação energética por esterese, pela própria deformação do material. Então, essa ponte que vocês estão vendo aqui atrás, ela é feita de concreto. Né? E quando, vamos supor, os carros passam em cima, ou o vento flui ao redor, né? Você tem essa estrutura, né? Ela sofre excitação, ela sofre esforços. E a partir desses esforços repetitivos, você tem oscilações. E essas oscilações, elas são em parte dissipadas aí pelas deformações do próprio material. Então, o próprio material da ponte deforma e dissipa energia. Mas veja que esse material concreto em si, ele não deforma, ele não pode deformar muito, senão ele racha. Né? Então, a ideia é você fazer com que a própria oscilação ela seja suprimida ou dissipada no material. Tá? Mas além disso, nas pontes você pode instalar amortecedores específicos, tá? Que não estão na própria estrutura que você montou. Né? Você pode ter absorvedores aí em separado, como nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Nós temos também a borracha. A borracha é um material muito efetivo aí para a dissipação de energia vibracional. Tá? Em geral, se utiliza o neoprene, né? Mas você pode utilizar outras borrachas. Né? Então, por exemplo, né, quando você tem um amortecedor de carro, né, você sabe né, que no amortecedor ali, na suspensão do carro, você tem a mola, tem um amortecedor, mas esse amortecedor é viscoso. Tá? Mas se você olhar com cuidado, né, no olhar do amortecedor, nas conexões do amortecedor, existe uma borracha. Tá? Então, no olhar de conexão do amortecedor, existe uma bucha de borracha. E essa bucha de borracha, ela também ela dissipa energia. Né? Ela vai absorver as oscilações, de modo aí que você não tenha uma conexão rígida entre o amortecedor, completamente rígida, entre o amortecedor, o corpo do amortecedor e o corpo do carro. Tá? Então, na engenharia mecânica, a borracha é um material extremamente útil. Tá? Extremamente útil. Né? Em geral, nas máquinas se utilizam aí buchas, né? Na forma de buchas para você tornar as conexões menos rígidas, de modo aí que a vibração de uma parte de um mecanismo ou máquina não passe para outra parte. Tá? Então, você pode considerar aí borrachas, polímeros, entre outros
materiais. Tá? Então é uma área aí que, se vocês estiverem interessados aí em trabalhar nessa área, né, um, um bom ramo aí para você exercer a sua profissão de engenheiro, tá? Porque você teria muitas aplicações aqui, né? Ok? Vocês podem até montar uma empresa sobre isso, né? Vou dar uma ideia aí para vocês. Tá? Bem, então, nós vimos no amortecimento viscoso, né, que as oscilações elas decrescem no tempo. Então, no amortecimento viscoso, as oscilações decrescem aí com uma certa envoltória exponencial. Aqui, no amortecimento por esterese, também nós vamos ter um decréscimo na amplitude das oscilações. Tá? A dissipação da energia vai fazer aí com que as oscilações sofram um decréscimo na sua amplitude. Tá? Então, aqui então nós vamos considerar esse fator de perda dimensional beta, ou também eta, né? E esse fator de perda, tá? Ele depende do quadrado da amplitude, tá? Como nós vimos. Tá? Então esse é o fator de perda beta, né? Ou eta, tá? E ele depende aí, de acordo aí, a perda de energia a cada ciclo de oscilação. O que é cada ciclo de oscilação? Cada ciclo de oscilação, em termos angulares, é 2π radianos. Toda vez que você completa 2π radianos de oscilação, tá? Você perde essa energia. Tá? Então, muitas vezes, essa perda de energia aqui ela é caracterizada por radianos, né? Porque é por ciclo. Né? Então, nós temos aqui esse gráfico aqui, vamos supor que essa seja a amplitude de movimento aqui, ou seja, a posição em função do tempo da massa vibracional que está oscilando, e a energia vibracional dessa massa ela vai sendo dissipada aí por um amortecedor de esterese, um amortecedor estrutural. E desse modo, a amplitude das oscilações vai decrescendo com o tempo. Tá? Vejo que a cada ciclo de movimento, né, você perde essa energia. E a energia dissipada por ciclo de movimento vai com amplitude ao quadrado. Então, a cada ciclo, você vai perdendo cada vez menos energia por ciclo. Tá? Então, vamos estudar isso. Né? Então, nós vamos considerar aí num ciclo completo. Então, a energia perdida num ciclo completo, né, que seria associada aqui a um ângulo de 360 graus, ou 2π radianos, é essa energia, a perda de energia num dado ciclo. Tá? E nós vamos considerar, por exemplo, a energia nesse ponto aqui. Vamos supor que a energia nesse ponto, a energia que a massa vibracional tem, é justamente aquela energia que está armazenada na deformação da mola. Então, a mola deformando por essa extensão, por essa amplitude, tá? Me caracteriza aí uma certa energia vibracional. Tá? Então, vamos supor que eu tenho essa energia determinada aí por essa amplitude aqui. Então, na jésima posição, nessa posição. Tá? Então, nessa posição, eu tenho, ou nesse tempo aqui, eu tenho essa amplitude. Tá? Depois que o sistema oscila, ele vai perder energia. Ele perde um pouco aqui, perde um pouco aqui, e perde um pouco aqui, e perde um pouco aqui, etc. Ele vai ter uma outra energia. No próximo ciclo, né, ele vai ter uma energia menor. Né? Por quê? Ele perdeu nesse ciclo aqui, nesse ciclo completo, entre esse ponto e esse ponto, ele perdeu essa energia, né? Essa energia associada. Tá? Então, nesse ponto aqui, qual a energia mecânica do sistema? Tá? Então, essa energia mecânica é dada aí pela energia da mola. Então, meio de kx ao quadrado. Então, a energia potencial da mola, a mola K deformada aí por uma amplitude x, tá? X na posição J aqui. Então, você tem essa energia da mola. Tá? Aí vamos supor que a oscilação passa para esse ponto. Tá? Então, nesse caso aqui, vejo que nessa porção do movimento ocorreu a perda de energia.
Quanta energia foi perdida? Vejo que essa fração de energia que é perdida num ciclo completo, tá? Ela tem que ser dividida por 4, porque esse pedacinho aqui, esse pedacinho é 1/4 da amplitude total, né? Desculpe, amplitude total não, do ciclo completo. Então, o ciclo completo seria, vamos supor, daqui até aqui, né? Se eu considerasse esse ponto e esse ponto. Isso é um ciclo completo, tá? Esse pedaço aqui é 1/4 do ciclo. Tá? Então, a energia que é perdida nessa porção da oscilação é 1/4 dessa energia. Então, esse fator sobre 4. Então, a energia inicial da mola, a energia que eu tenho aqui nesse instante, meio de kx ao quadrado, ela parte dessa energia é dissipada por deformação, tá? E nesse 1/4 de ciclo, você tem essa energia dissipada. Tá? Depois nós vamos passar daqui para cá, né? Então nós vamos ter essa outra parte. Vejo que essa posição aqui agora é metade do ciclo. Vejo que entre esse ponto e esse ponto, tá? Eu tenho um ciclo completo. Tá? E daqui até aqui é metade do ciclo. Então vejo que até essa posição, agora nessa posição a amplitude não é mais a mesma. A amplitude mudou, vejo que a perda de energia depende da amplitude. Então, aqui a amplitude é outra. Então, para calcular a perda de energia, tá, eu tenho que usar essa nova amplitude. Então, daqui até aqui, você perde essa energia. Né? Então, quanta energia eu perdi aqui? Então, nós perdemos essa πk beta x ao quadrado sobre 4. Só que agora calculado aqui com a nova amplitude. Tá? Então, eu tenho a energia da mola aqui. Então, a energia da mola aqui, meio de kx ao quadrado, nessa posição. Eu perdi essa energia. Tá? Perdi essa energia. Tá? E o que sobra é a energia da mola nessa posição. A energia da mola nessa posição é meio de kx ao quadrado. Só que agora a amplitude de oscilação é essa. Tá? Então, a mola, inicialmente, ali nessa posição, ela perde 1/4 de energia do ciclo, perde outra vez 1/4 de energia do ciclo, tá? Só com a outra amplitude, e chega aí na mola deformada aí, na nova amplitude. Então, usando essa equação, nós podemos multiplicar toda essa equação por 4. O 4 vai cancelar, quando você multiplicar por 4, aqui vai ficar um 2, aqui vai ficar um 2. Né? Então, multiplicando toda a equação por 4, nós temos isso. Veja que aqui o que nós temos. Tá? Aqui todos os termos aqui tem a constante elástica K. K. Né? Então, você pode cortar isso. Tá? Não fiz aqui, pode cortar. E relacionar a amplitude nesse ponto com a amplitude nesse ponto. Tá? Então, eu vou passar tudo que é xj para um lado e tudo que é xj mais meio ciclo para o outro lado. Tá? Então, nós fazemos isso. Então, vejo que o xj, né, eu vou ter aqui o 2, o K não vai aparecer mais, o 2, e eu tenho esse fator aqui, π vezes beta. Tá? A mesma coisa para esse termo aqui. Né? Então, eu tenho 2, esse fator vai passar para lá, vai ficar positivo. Tá? Veja que ele está negativo, vai passar para o outro lado, vai ficar positivo. E nós temos isso. De tal maneira que eu posso relacionar essa amplitude, a jésima amplitude, com a seguinte, depois de meio ciclo. Tá? Então, a amplitude no início da execução do ciclo e a amplitude no meio da execução do ciclo. Tá? Mas agora nós vamos obter a amplitude nessa posição. Tá? Então, fazendo a divisão aqui, tirando a raiz de toda a expressão aqui, esses quadrados vão cancelar, vão aparecer raízes aqui. Então, nós temos essa expressão, que a amplitude na jésima posição, no início do ciclo, dividida pela amplitude no meio do ciclo, é dado aí por esse fator. Esse fator depende aí, por essa expressão, e essa expressão depende aí do fator de perda beta ou eta. Eu não escrevi como eta aqui, mas poderia ser. Tá?
Agora nós vamos usar essa expressão para, veja que nós fizemos meio ciclo, daqui até aqui. Agora nós vamos fazer o restante, daqui até aqui. Mas esse restante seria o mesmo procedimento. Então, após o ciclo completo de oscilação, né? Então desse ponto até esse ponto eu tenho isso, tá? E daqui até aqui nós vamos ter aí o resultado completo. Então isso aqui é um ciclo completo. Então o que nós fazemos, tá? Então do início do ciclo até a metade eu tenho essa razão de amplitudes, tá? Da metade do ciclo até o final do ciclo eu tenho essa razão de amplitude. Então multiplicando essa equação por essa equação, você veja aqui que vai cancelar, né? Vai cancelar essa parte do meio aqui, e em cima a raiz some, né? A raiz vai sumir, de modo que a relação de amplitudes, a relação da amplitude nesse ponto, pela relação da amplitude nesse ponto, é dado aí por esse fator aí, 2 mais πbeta, dividido por 2 menos πbeta. Né? Então é assim que você verifica como é que a amplitude do movimento vibracional decresce de acordo aí com o amortecimento por esterese. Tá? Aqui, nós vamos... Veja que essa expressão é exata. Nós vamos fazer uma aproximação aqui. Tá? Então, essa aproximação ela é feita da seguinte maneira. Então, veja que esse mais πbeta, ele é o mesmo fator que se você somasse aqui, veja que 2 mais πbeta não é o mesmo fator que o denominador aqui. Então, vamos fazer com que esse fator que aparece no denominador, ele apareça aqui em cima também. Tá? Então, para aparecer um menos beta aqui, nós acrescentamos aqui, fazemos essa composição, de modo que eu tenho aqui 2πbeta menos πbeta, isso dá πbeta. Tá? Então, trocando isso daqui por isso, né, meio estranho, né? Você faz aparecer aqui em cima, você faz aparecer esse fator que eu tinha aqui embaixo. Tá? Mas aí se eu separar esses dois termos em duas frações, então eu pego essa fração aqui, tá? Então essa fração 2 menos πbeta dividido por 2 menos πbeta, isso me dá um fator 1. Tá? Essa parte da fração me dá um fator 1. Agora, se eu divido esse fator aqui, 2πbeta, pelo termo entre parênteses do denominador, né? Vejo que essa parcela, nós vimos ali que o fator de perda para os materiais, muitas vezes ele é um número pequeno. Tá? Então, nós poderíamos, dividindo esse termo por vejo que esse fator aqui seria um número pequeno. Então, você poderia cortar aqui, né? Desprezar essa parte, e só dividir aqui 2πbeta por 2. O 2 cancela e nós vamos ter aqui que isso é aproximadamente, né? Então, essa parte dividida por essa dá 1. E essa parte dividida por essa, quando você despreza esse fator de perda aqui no denominador, vai dar isso. Tá? Então, nós podemos aproximar aí por essa expressão, tá? De modo a simplificar a análise. Né? E aí, como se chama decremento logarítmico, né, nós vamos tomar aí, como foi feito lá no amortecimento viscoso, nós vamos introduzir uma nova grandeza que se chama aí decremento logarítmico delta, tá? Que é o logaritmo neperiano aí da razão das amplitudes, no início do ciclo e no final do ciclo. Né? Então, o decremento logarítmico ele é simplesmente uma grandeza que expressa aí qual é o decréscimo de amplitude entre um ciclo e outro. Veja que aqui é só um ciclo, né? É só um ciclo. Na prova aí que eu fiz para vocês aí do decremento logarítmico viscoso, né, eu coloquei uma questão lá com mais de um ciclo, né? Então também aqui você poderia fazer o mesmo procedimento e colocar um fator aqui na frente, né? Dessa forma, tá? Aqui não coloquei, né? Estou fazendo igual que está no HAL, tá? Tudo que está aqui está no livro do HAL, né? Então, é a mesma análise. Então, esse logaritmo neperiano, tá? Dessa razão, é aproximadamente o logaritmo desse fator aqui.
ln de 1 mais π beta. E aí nós lembramos que esse π vezes beta, o beta é um número pequeno, o fator de perda, beta ou eta, é um número pequeno. Então nós podemos fazer uma expansão aqui dessa função logarítmica. É uma expansão de Maclaurin, né? Taylor, né? Então, essa expansão. Então, quando eu tenho aqui a função ln de 1 mais x, se esse x é um número pequeno, você pode fazer essa expansão. X menos x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 3, menos x à quarta sobre 4, etc. Isso vai ser próximo a ln de 1 mais x, quando esse x é um número pequeno. Tá? Então, aqui o nosso x seria o π beta. E quando esse número é pequeno, eu posso igualar esse decremento logaritmo a essa expansão. Mas veja que se π beta é o x, né? Π beta é um número pequeno, x ao quadrado seria menor ainda. Então, nós vamos truncar essa série aqui, tá? E só manter esse termo linear, x. Então, nós podemos aproximar esse ln só pelo primeiro termo aqui, só pelo x. Tá? Só pelo x. Então, o decremento logarítmico ele é dado aproximadamente por π beta. Veja que tem duas aproximações aqui, né? Então, esse decremento aí, ele ocorre dessa maneira, tá? Então, com essa característica, ok? Então, como nós fizemos lá, né? Então, no amortecimento viscoso, o decremento logarítmico ele está associado aí ao fator de amortecimento, né? Então, nós vamos fazer essa associação também. Tá? Então, vamos definir agora, a partir desse decremento logarítmico, o fator de amortecimento viscoso equivalente. Tá? Então, nessa análise que nós estamos fazendo, nessa apresentação, aí, né, tudo que eu estou falando aí, nós vamos supor sempre que o material ele sofre uma excitação harmônica, tá? Uma excitação aí que depende temporalmente aí, de um cosseno ou seno, de uma certa frequência. Tá? Nessa análise aqui, nessa aula, eu não estou considerando ainda a oscilação forçada, uma excitação externa. Tá? Aqui nós introduzimos, eu falo sobre isso, mas na equação diferencial nós não colocamos ainda uma força externa. Nós vamos fazer isso a partir da próxima aula. Tá? Depois talvez eu volte nesse assunto aqui, né? Mas nas próximas apresentações talvez eu volte nesse tópico aí do amortecimento por esterese, de acordo com as oscilações forçadas. Tá? Então, o decremento logarítmico para o amortecimento viscoso, nós vimos lá que existia entre o decremento logarítmico e o fator de amortecimento existia uma relação. E essa relação ela podia ser aproximada aqui por 2π zeta. Então, o zeta é o fator de amortecimento. Né? O que era o fator de amortecimento? O fator de amortecimento dizia aí qual era o regime de amortecimento viscoso que nós tínhamos. Se era o supercrítico, o subcrítico ou o crítico. Né? No crítico, zeta é igual a 1. No subcrítico, zeta é igual menor do que 1. Tá? E no supercrítico, maior do que 1. Então, de acordo com o regime de amortecimento, né, você tem um fator de amortecimento. Para o amortecimento subcrítico, o regime de amortecimento subcrítico, nós podemos definir esse decremento logarítmico, que expressa aí o decréscimo na amplitude das oscilações, conforme o tempo passa. Então, esse decréscimo lá para o amortecimento viscoso era dado por isso. Mas aqui nós acabamos de ver aí que no amortecimento por esterese, esse decremento logarítmico é dado aí por π vezes beta. Né? Então, a partir da análise dessa equação, vejo que eu posso cancelar esse π aqui e verificar que o fator de amortecimento equivalente, né, ele seria dado aí por beta sobre 2, aproximadamente, né, por beta sobre 2. Tá? Veja que aqui de novo, ó, lá no amortecimento viscoso tem uma aproximação, e aqui no amortecimento por esterese, o decremento logarítmico aqui também ele é aproximadamente π beta. Então tem várias aproximações aqui. Tá? Então, nós podemos aí definir que você pode modelar aí o amortecimento por esterese considerando o amortecimento viscoso, de tal modo aí que você utilize
essa relação, né? O amortecimento viscoso equivalente, o fator de amortecimento equivalente, seria o fator de perda dividido por 2, beta ou eta sobre 2. Tá? Ou nós poderíamos escrever assim também, né? Porque o beta é a relação entre a constante de amortecimento por esterese dividido pela constante elástica. Né? De novo, lembrando que podem não ser constantes, podem depender da frequência da excitação da força externa. Né? Isso aqui pode depender da frequência. Né? Para os materiais, isso acontece. Se você não tem uma excitação aí que abrange um intervalo de frequências muito grande, vamos imaginar que você submeta o material a uma frequência única. Tá? Aí você não precisa considerar essa dependência aí na frequência desses parâmetros. Tá? Mas se o corpo aí, vibracional, ele sofre aí uma certa extensão, um certo alcance aí de frequências externas harmônicas, então, nesse caso, você tem que considerar aí a dependência na frequência. Quando existe a dependência na frequência, o problema se torna mais complicado para você resolver. Você pode utilizar aí, por exemplo, transformadas de Fourier para tratar esse problema. Né? Ok? Nós não vamos fazer aqui. Né? Vocês podem, depois eu posso passar uma referência aí, se vocês quiserem olhar isso. Tá? Então, nós sabemos aí que aqui nós relacionamos então o amortecimento viscoso, né, com o amortecimento por esterese. Então, o fator de amortecimento viscoso com o amortecimento por esterese. O amortecimento viscoso ele também é caracterizado pela constante de amortecimento. Tá? Então, a constante de amortecimento viscoso é a constante crítica vezes zeta. Tá? Então, se eu colocar, se nós substituirmos aqui, quem é a constante crítica? Né? Veja que a constante crítica era 2 raiz de km, né, para o amortecimento viscoso. E o fator de amortecimento, nós vimos aqui, que ele é H sobre 2K. Então, substituindo, né, esse 2 vai cancelar com esse 2. O raiz de K vai cancelar a raiz de K aqui embaixo, mas vai ficar raiz de K aqui. Então, raiz de K sobre raiz de M, vamos dizer assim. Então, essa equação, ela vai, raiz de K sobre M é a frequência de oscilação. Tá? Então, nós podemos calcular também a constante de amortecimento equivalente, tá? Que está associada ao amortecimento por esterese, aí, de acordo com o que foi definido antes, né? Que a constante de amortecimento equivalente aí ao amortecimento por esterese, ela não pode depender da frequência. Então, por isso que aparece essa frequência no denominador. Ok? Então, é isso. Né? Um pouquinho complicado aí, mas vamos lá. Então, algumas aplicações. Né? Então, vamos passar aí para as aplicações. Eu vou fazer uma pequena discussão aí. Né? Então, nós temos a utilização aí de amortecedores viscoelásticos. Tá? Então, o material viscoelástico, né? Você pode compor um material viscoelástico aí, por exemplo, com uma borracha, um polímero. Então, esse tipo de material ele vai ser caracterizado aí por uma certa rigidez complexa, por exemplo. Tá? E aqui nessa aula eu não vou falar sobre a viscoelasticidade. Nós podemos modelar o comportamento vibracional, né, o comportamento de deformação de um determinado material viscoelástico, supondo aí uma certa rigidez complexa, tá? Onde nós temos uma elasticidade, tá? Você pode você tem uma elasticidade, você tem um termo elástico, uma constante elástica, e nós temos um termo aí de amortecimento. Tá? Então existem vários modelos para tratar a viscoelasticidade. Eu até pensei de fazer nessa apresentação, mas ficaria muito extenso, porque essa modelagem de materiais viscoelásticos é um assunto bastante extenso. Então nós temos vários modelos. Então existe o modelo de Maxwell, né? Existe o modelo de Voigt, né? Existe o modelo de Zener. Então existem vários modelos aí que sempre vão relacionar uma mola ideal, né? Um elemento elástico ideal,
com um elemento de amortecimento, aí, que seria um amortecedor viscoso equivalente, né? No caso aí equivalente ao de esterese, tá? Então, dessa maneira você consegue aí considerar aí, o amortecimento de materiais aí que sofrem deformação, e essa deformação dissipa energia. Então aqui nós temos uma canalização, né? Sempre que um fluido atravessa uma canalização, dependendo aí de como é esse fluido, da viscosidade dele, da velocidade com que ele flui, né? Essa canalização ela pode vibrar. Pela própria passagem do fluido, você pode ter essa vibração, né? Até se vocês estiverem interessados nisso, esse é um assunto interessante, muito... falei bobagem, né? Se vocês estiverem interessados, é muito interessante, né? Então, esse é um assunto bastante interessante. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar aí como você pode tratar, como você consegue aí, pensar, né, ou suprimir, né, ou trabalhar com as oscilações associadas a canalizações. Tá? Você tem um fluido passando numa canalização, seja aí um líquido, um gás, né? E essa canalização ela vai vibrar. Você pode instalar, por exemplo, um acelerômetro aqui, instalar um sensor e acompanhar como é essa vibração. Tá? Se ela for excessiva, né, o que vai acontecer é que se você fizer a ligação rígida dessa canalização com um suporte externo, a canalização começa a vibrar. Então, se existe uma conexão rígida, isso pode gerar aí uma ruptura, né? Você pode ter uma quebra da peça, né? Então, por isso que são instalados. Então, aqui existe, né, um elemento de amortecimento aqui, uma espécie de polímero, aqui, uma borracha, né, que sustenta a canalização. Se ela vibrar, essa vibração ela é suprimida ou dissipada por esse amortecedor. Tá? Então, vejo que numa canalização, se a canalização vibra, né, isso pode romper as soldas nas flanges dessa canalização. Tá? E o rompimento dessas soldas aí pode ocasionar o vazamento do fluido que está escoando aí, né? Então, isso pode ser até perigoso, né? Aqui, né, vejo que a menor vibração, nós não estudamos ainda o fenômeno da ressonância, tá? Mas a ressonância nas canalizações, pela passagem do fluido na canalização, pode fazer com que essa canalização vibre numa amplitude muito grande. E essa amplitude de oscilação amplificada aí pelo efeito da ressonância pode quebrar os elementos soldas, suportes, etc. Então, por isso que você tem que considerar aí esses amortecimentos, aí, uma conexão não rígida, e de modo que essa conexão possa absorver a energia vibracional. Tá? Isso não é muito usado, tá? Então, dependendo da aplicação que você tem, isso precisa ser considerado. Tá? Aqui eu coloquei aqui uma foto de uma ponte aqui, com cabos, né? Essa ponte aí que tem sido construída em várias cidades do mundo, né? Então, é uma construção aí que é a moda do momento, né? E esses cabos, né? Então, esses cabos de aço aqui, né? Eles ficam todos juntos nessa estrutura, tá? E a ponte em si, ela vibra, né? Ela vai vibrar aí devido à passagem dos carros, ao vento, etc. Tá? Então, ela vibra por si só. E essas vibrações vão esticar e balançar esses cabos aqui. Tá? E essas vibrações elas têm que ser, de um certo modo, suprimidas. Então, você pode instalar nesses cabos amortecedores. Tá? Podem ser utilizados amortecedores viscosos. Você pode colocar um amortecedor aqui conectado, como se fosse um amortecedor de carro. Tá? Podem ser utilizados também amortecedores por deformação, amortecedores de esterese. Normalmente, né, você pode usar os dois, né? Você pode usar um amortecedor viscoso e um amortecedor por esterese, de maneira híbrida. Tá? E o amortecedor por esterese, aqui eu não coloquei, tá? Mas
Em geral, esse cabo aqui na conexão dos cabos aqui, existe um colar, né? Se chama de colar, um colar de borracha, um colar de neoprene, e esse colar ele absorve parte da energia vibracional aí dentro de um certo espectro de frequências de excitação, tá? Então, nós temos aí a utilização desse tipo de amortecedor também. Aqui é um outro tipo de amortecedor, onde você tem aqui uma espécie de borracha, um polímero, tá? E duas placas. Então, essas placas conectam uma parte de uma estrutura com outra parte, de modo que entre essas duas partes existe aí um movimento relativo, uma vibração relativa, tá? Então, esse elemento viscoelástico, né, ele vai dissipar energia por deformação, tá? Então, isso aqui podem ser, em geral, são placas, né, lâminas, tá? Do material, né? Você pode compor isso aqui. Veja que aqui é um bloco, parece que é um bloco só, né, de um certo material, mas na verdade você pode sanduichar aqui vários materiais e mudar aqui a geometria disso, né? Você poderia até fabricar isso, né? Imagina, o que acontece com os alunos, né, depois que saem da engenharia. Ah, terminei o curso e não arrumei emprego. Tá? Muitas vezes você pode perceber isso, né? Quando você não arruma emprego, talvez você tenha que criar o seu próprio emprego, né? Então, talvez seja a hora de vocês abrirem uma empresa para fabricar uma coisa dessa, né? Vamos supor, né? Então, não é uma coisa tão complicada, né? Então, vejo que você pode mudar a geometria aqui, então vocês podem pensar sobre isso, né? Então isso é utilizado aí em prédios, pontes, em várias estruturas, aí, máquinas, você pode utilizar isso, uma espécie de sapata, né? Uma sapata aí amortecedora, né? Que de acordo aí com as oscilações, essa sapata ela vai deformar aí em diferentes direções, tá? Em geral, nós consideramos o amortecimento por esterese nos modelos um modelo aí unidimensional, uma deformação numa linha só, numa linha X unidimensional. Tá? Mas quando você tem um material aí, um material no espaço, né, um corpo tridimensional, esse corpo tridimensional ele pode sofrer aí esforços externos de tração, flexão, compressão, torção. Então, cada um desses esforços aí vai gerar uma deformação e associada a essa deformação, você tem uma perda de energia estabelecida, tá? Então, pode ser que para um tipo de esforço a perda de energia seja pequena, tá? Mas para outro tipo de esforço você tem uma perda de energia diferente. Então, tudo que relaciona isso, então aqui você teria que considerar aí a rigidez complexa. Aquela equação da rigidez complexa ela pode ser escrita em termos aí do módulo de elasticidade de Young, né? E do módulo de elasticidade transversal, E e G, né? E esses dois módulos, né, eles estão associados aí pelo parâmetro de Poisson, né? Então, nós temos você pode considerar isso, né? Uma outra utilização aqui menos conhecida, né, é em serras, né? Então, imagine aqui que você tem uma serra circular, tá? Então, a serra circular ela gira numa velocidade alta, tá? E as serras circulares elas podem ser feitas aí de aço rápido, por exemplo, carbureto de tungstênio, né? Carbeto de tungstênio, né? Etc. Tá? Então aqui na serra vocês podem perceber que a serra tem esses sulcos aqui, né? Então esses sulcos eles servem para levar embora a serragem, né? Serragem não pode não ser madeira, pode ser outro material, né? Mas esses sulcos servem para levar embora os resíduos aí do corte, tá? Esses outros sulcos aqui, eles são cortes de alívio aqui, né? Então são reentrâncias de alívio que você tem, porque durante o movimento aqui a serra pode, pelo atrito, ela esquenta. E como ela esquenta, ela vai dilatar ou vai deformar aí devido a esse aumento da temperatura. Então,
você secciona a serra dessa maneira para que essa deformação ela não seja excessiva e ela não venha a torcer. Tá? Além disso, durante o movimento, tá, a serra ela vibra aí de acordo com a rotação, a velocidade de rotação da serra, né? Ela vai ter aí modos de vibração, uma placa, né? Um disco circular, tá? Que vai vibrar aí, né? Como uma placa de estilagem, né? Eu não mostrei isso na aula ainda, mas essa parte aí de padrões de estilagem, isso você vê aí em sistemas contínuos, né, que nós não estudamos ainda. Tá? Mas aqui você tem padrões aí, né, desse tipo. Tá? Você tem aí partes que não oscilam muito, né, e partes que oscilam aí com amplitude maior. Tá? Então, lateralmente, a serra ela ficaria desse jeito aí. Quando ela gira, ela vai oscilar dessa maneira. Né? Então, ela tem vários padrões aí. Tá? E como é que você poderia, né? Imagine que você trabalhasse em uma fábrica de serras, né? Então você teria que estudar como são os modos de vibração de uma serra. Então como é que você poderia medir isso? Por exemplo, você faria essa superfície aqui espelhada, né? Espelhada, e colocaria um laser aqui. Imagine que você coloca um laser aqui varrendo essa superfície e coloca a serra para girar. E aí você, por meio de vamos supor aí, eu não sei se isso é usado, mas poderia usar uma interferometria, alguma coisa desse tipo, tá? Para mapear aqui a serra enquanto ela gira, né? Tá? Então você poderia ver esses padrões. Outra maneira, para você ver os padrões de oscilação na serra, os modos de vibração da serra, é você pegar o disco, né? Você toma o disco da serra e você dá uma martelada, você causa um choque. Você dá uma martelada na serra e vê como é o padrão das oscilações produzidos aí, né? Então nós vamos ter aí modos vibracionais que envolvem frequências mais altas e modos vibracionais que envolvem frequências mais baixas. As frequências mais altas, em geral, elas podem ser associadas aí à produção de ruído, ao barulho que a serra faz. Veja que quando você liga uma serra, tá, ela faz um zunido, tá? Então esse zunido aí ele está associado você pode fazer esse experimento, né? Como é que você faz esse experimento? Né? Você pode achar uma serra circular, uma serra circular manual, por exemplo, ou uma esquadrejadeira, por exemplo, e você pode pegar no seu celular aí, instalar um aplicativo aí que toma aí que faz a análise sonora, né? Então existem vários aplicativos aí que você pode instalar no celular para fazer aí a análise do som do ambiente e dessa maneira você tem o espectro sonoro. Tá? Então você instala esse aplicativo no celular, liga a serra e vê aí qual é o ruído emitido aí. Tá? Então o aplicativo vai te dar aí qual a composição de frequências, o espectro de frequências sonoras emitidas aí pela serra. Tá? Então você vai ver aí que vai ter picos, né? E esses picos dependem aí, né, da composição. Né? Então para discos maiores você vai ter um determinado espectro, para discos menores você vai ter outro espectro. Tá? E frequências de oscilações de baixa frequência, elas são perigosas para a serra, são problemáticas para a serra porque como ela é feita aí de carbeto de tungstênio, né, esse material ele tem um corte muito bom, tá? Mas ele é quebradiço. Tá? Então se a serra vibrar muito, essa vibração pode fazer com que a serra apresente rachaduras. Então se vocês já viram uma serra, né, muitas vezes a serra ela pode rachar, tem uma rachadura na superfície. Tá? Então, você pode minimizar essas oscilações fazendo na construção da serra. Veja que você imagina uma serra como só um disco. Aqui você pega uma chapa comum e corta um disco e faz esse desenho na serra. Tá? Solda aqui os dentes, né?
e faz essa composição, tá? Mas não é tão simples, tá? Para você suprimir as oscilações, para absorver, amortecer as vibrações, você pode constituir esse disco aqui de modo laminado. Você pode laminar, fazer em camadas, de tal maneira que essas camadas, né, a deformação entre essas camadas, a perda de energia entre essas camadas seja diferente, tá? Então, você faz um sanduíche de materiais com uma certa espessura, tá? E de modo a suprimir vibrações. Então, aqui, por exemplo, vocês podem perceber que tem esse disco aqui, né? Esse desenho aqui, tá? Que é pelo que eu li aí, eu não pesquisei muito, né? Mas é uma camada de aço aqui que você coloca na forma de um anel, tá? E essa camada ela consegue reduzir aí as vibrações de alta frequência, tá? Ok? Então eu tirei essa figura aqui, eu tomei aqui desse site, aqui desse artigo aqui, muito bom esse artigo aqui, se vocês depois pesquisarem, tem uma discussão bem interessante aí sobre serras circulares, a vibração de serras circulares, muito interessante que está lá, tá? Então eu recomendo aí para vocês. Nós temos também a consideração de amortecedores que são segmentos metálicos, e esses segmentos metálicos podem deformar e absorver aí a energia vibracional de um certo sistema, tá? Então, normalmente, esse tipo de amortecedor ele pode ser empregado aí em estruturas arquitetônicas, prédios, pontes, etc. Então, entre uma estrutura e outra, né, você pode conectar essas estruturas que vão apresentar movimento relativo, movimento vibracional relativo. Você pode conectar aqui um amortecedor que tem segmentos metálicos. E quando ocorre uma vibração, por exemplo, né, uma vibração da rua ou do chão, um terremoto, por exemplo, essa vibração ela vai fazer com que esses segmentos de metal eles deformem e sofram uma deformação aqui, seja de cisalhamento, torção, tensão, compressão, e essa deformação do metal vai dissipar a energia da vibração, tá? Então, aqui, né, eu tomei essas figuras aqui, né, peguei essas figuras dessa empresa aqui, desse site, né? Então, vocês podem olhar lá depois, né, se tiver interesse. Então, aqui, né, a foto aqui da construção, né, como são esses amortecedores, esses segmentos de metal aí, que são instalados aí nos prédios, pontes, onde você pretender. Aqui no Brasil não tem tanto esse problema nós não temos esse problema de abalo sísmico, né? Mas outros países têm, né? Então existe isso. Nós também podemos considerar aí o amortecimento de vibrações por deformação do material, né? Utilizando espumas, tá? Então aqui é uma foto bem esquisita, né? Eu coloquei de propósito aqui, né? Então é um boneco aqui, um boneco de testes, ele está sentado aqui num assento, né? Num assento, sei lá, de carro, né? E vejo que no assento aqui tem uma espuma, né? Uma espuma de teste, tem um sensor aqui, sei lá, um acelerômetro, não sei. E você vai sujeitar esse assento aqui, você vai colocar esse assento aí numa mesa vibratória, de modo que essa vibração ela vai ser transmitida da base, né, da base vibratória, para o corpo aí do boneco. E aí você vai medir como é que essa vibração ela foi transmitida da base para o boneco. Então, para que você tenha um assento aí adequado, né? Imagine que é o assento de um carro. Você não quer que as vibrações da estrada passem para você, por exemplo, né? Então, imagine que, né, alguns engenheiros mecânicos aí mais raiz, né, eles instalam nos carros aí bancos de madeira, né? Você pode fazer como nas carroças de antigamente, né? Nas carroças, o assento era uma tábua, né? Então, quando a carroça passava num buraco, né, as pessoas iam com o queixo tremendo, né, durante o caminho, aí, porque a oscilação era praticamente toda transmitida, né? Numa carroça, a vibração da estrada na carroça era toda transmitida para o corpo, né? Então, era muito, muito complicado, né? Então, nós temos a utilização de espuma. A espuma é um material bastante eficaz para absorver,
absorver oscilações e impactos, né? Você tem um impacto, uma oscilação, você pode aí utilizar espuma. É utilizado em calçados, por exemplo, aqui não é exatamente uma espuma, mas é uma espécie de plástico aqui, de um certo formato aqui. Vejo que é uma espécie de mola aqui, é um material aí, um certo polímero, né? E você tem aqui, eu falei espumas aqui, mas não coloquei a foto da espuma, tá? Mas você pode usar isso em calçados também, né? Então, o calçado, quando a pessoa anda, na pisada existe um choque, e esse choque ele vai causando vibrações. Para quem corre, né, numa corrida, por exemplo, você tem aí esses choques repetitivos, tá? E esses choques repetitivos, eles causam aí a oscilação no corpo, né? Então, às vezes essa oscilação ela é desejada, né? Porque quem, por exemplo, quer perder peso, por exemplo, ou perder energia no exercício, tá? Quer que tudo oscile, tá? Então, quer que as gorduras oscilem. Então, existe um espectro de frequências aí que você pode analisar aí qual é a melhor frequência para você perder peso. Então as pessoas sobem nas mesas vibratórias para tentar perder peso. Então você pode fazer uma análise vibracional aí para as pessoas perderem peso, tá? Então pode ser que vocês ganhem muito dinheiro aí, né, fazendo isso, tá? Tem muita gente querendo perder peso, tá? Então é isso, as espumas são usadas aí, né, em diversos ambientes, né, e também esse tipo de situação.